Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no vídeo da semana passada vimos como podemos criar formas geométricas utilizando o CSS e no vídeo de hoje vamos ver como podemos criar formas geométricas também, só que agora utilizando a biblioteca GD do PHP. Só que antes da gente começar, galera, eu já quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E sem mais enrolação, galera, bora então pro vídeo de hoje. Aqui, galera, já trouxe um index.php criado, mas ele tá vazio, galera. Então era só para carregar aqui no navegador e não mostrar nenhum erro, tá? Então dentro desse arquivo aqui a gente vai implementar todo o código do projeto de hoje. E a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso projeto aqui é, claro, abrir o PHP aqui neste nosso arquivo, tá? E aqui, galera, a gente vai trabalhar com imagens, né, com a biblioteca GD. Então a gente precisa passar para o navegador um meme type, né, um content type aí dessa página para que ele possa entender tudo que a gente fizer aqui como uma imagem e não como um texto HTML, por exemplo, beleza? Então para isso, galera, a gente vai usar a funçãozinha header, que a gente consegue passar aí um cabeçalho para ela, né, um cabeçalho que ele vai retornar para o navegador, beleza? Então vamos colocar aqui header e dentro dela aqui a gente vai passar uma string. Dentro dessa string a gente passa content-type, dois pontos, e aqui a gente coloca image PNG. Beleza? A gente vai construir aqui imagens em PNG, tá? Se você quiser construir em JPEG ou outro tipo de imagem, é só trocar aqui e também trocar a função que vai imprimir a imagem já aqui no projeto. Então aqui eu vou colocar que é o meme type do nosso arquivo, tá? Então esse arquivo aqui vai ser uma imagem em PNG. E galera, a gente vai utilizar a biblioteca GD para criar aqui todas as imagens aqui no projeto de hoje. Só que para começar o nosso projeto, a gente precisa definir qual é o tamanho total da imagem, né? De largura e altura também. Então vamos construir aqui algumas constantes, né? Vamos definir algumas constantes para largura e altura e também para definir o centro do eixo X e Y para a gente também, tá? Então vamos colocar aqui define, eu vou colocar aqui width. Nosso width aqui vai ser de 800, tá? Pode mudar também se você quiser, colocar outro tamanho também, beleza? Pode ficar à vontade. E aqui a gente vai colocar também, galera, a altura, né? Colocamos aqui a largura, vamos colocar a altura aqui, então height, o height vai ser de 600. 800 por 600 vai ser a nossa imagem, tá? E agora a gente vai definir duas outras constantes, galera, que vão definir onde estão o centro dos dois eixos, X na horizontal e Y na vertical. Porque a gente vai precisar centralizar as formas aqui no nosso desenho e esses centros vão ser muito importantes para que a gente não fique tendo que dividir todo esse tamanho a todo momento ali para colocar as nossas formas, tá? Então eu vou criar uma outra constante aqui e essa constante eu vou chamar de center underline X. Beleza? Center underline X vai ser o centro do eixo X. Para isso, o eixo X é a largura aqui, né? A horizontal. Eu vou usar então a largura dividido por 2. Só que aqui eu tenho 800, 800 dividido por 2 dá 400, então é tranquilo. Porém, se eu tiver um número mais quebrado aqui, é importante que eu arredonde esse cara, né? Então eu vou usar o floor para ele arredondar para baixo, beleza? Então ele vai arredondar essa divisão para a gente. E da mesma forma eu tenho aqui uma outra constante que vai ser o center y, que a gente vai definir aqui pela altura dividido por 2, que vai ser no eixo y para a gente, beleza? Aqui em cima eu vou colocar um comentário, que são as constantes de tamanho. Beleza? Que vão nos ajudar aqui a definir as imagens. E como a gente está trabalhando com a biblioteca GD, a gente precisa criar um buffer de imagem. E para isso a gente vai usar a função ImageCreateTrueColor, passando a nossa largura e altura para ela. Beleza? Vou colocar um comentário aqui, que é o buffer de imagem. E aqui, galera, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou definir uma variável chamada img, que vai receber ImageCreateTrueColor. E a gente vai passar agora para ele a largura e a altura, que são as nossas constantes, width e height. São as nossas duas constantes aqui, largura e altura aqui dessa imagem. Então com isso aqui a gente já cria um buffer de imagem, só que ele está vazio, não tem nada dentro dele. E agora a gente vai precisar criar agora a impressão dessa imagem, para que a gente possa ver aqui no navegador. Se a gente atualizar nesse momento, galera, não faz nada. Continua aqui só uma tela em branco. Então o que a gente vai fazer? Aqui abaixo a gente vai colocar um comentário, que é a impressão da imagem. Beleza? E aqui a gente vai usar a funçãozinha ImagePNG e a gente passa para ela o buffer da imagem. Beleza? Se você trocou aqui e colocou JPEG, também troca a funçãozinha aqui que vai imprimir a imagem também. Beleza? Vamos atualizar agora o navegador para ver o que aconteceu.
Agora, galera, ficou aqui uma tela mais escura, né, aqui do navegador, porque ele entendeu realmente como uma imagem, só que é uma imagem que está inteiramente preta, olha, não tem nada, não tem cor nenhuma aqui dentro, mas ele já criou a nossa imagem aqui, tá? O navegador aqui diminuiu um pouquinho a proporção aqui, né, proporcionalmente, na verdade, e aqui a gente vai desenhar a nossa imagem, né, as nossas formas aqui dentro, mas agora a gente já tem uma tela aí para desenhar tudo isso. E agora o nosso próximo passo, galera, a gente vai criar duas cores aqui dentro da nossa imagem, né? A primeira cor que vai ser a cor de fundo, a gente vai definir primeiro a cor de fundo aqui como branco, tá? E depois a gente vai usar uma cor para as formas, né? As formas a gente vai definir com uma cor específica. Se você quiser criar outras cores, colocar cada forma de uma cor diferente também, pode ficar super à vontade aí para brincar aí com a biblioteca GD, tá bom? Vou colocar aqui então um comentário de cores aqui, tá? E aqui abaixo, galera, eu vou criar a primeira cor que vai ser a do background. Então, eu vou colocar aqui background color, que vai receber image color allocate, e aqui eu passo para ele a imagem que a gente está trabalhando, nosso buffer, e aqui, galera, a gente vai passar em RGB. Então, aqui eu vou passar o valor de R, que vai ser 255, o valor de G, que vai ser 255, e o valor de B, que vai ser 255 também, tá? R, G e B, os três valores ali, e esses três caras em 255 vai formar a cor branca pra gente, tá? Então, agora a gente já pode até testar essa cor, tá? Usando o Image Fill, que ele vai pintar aqui a imagem pra gente, a gente passa a imagem. Qual que é o pixel X inicial vai ser 0, qual que é o pixel Y inicial vai ser 0, né? Qual que é o local ali, né, do eixo XY que a gente vai usar. E também a gente passa aqui qual que é a cor que vai ser background color aqui pra gente, tá? Passei aqui a cor branca, né? Então aqui eu vou até colocar um comentário que é pinta o fundo da imagem, beleza? Pinta o fundo da imagem aqui com a cor branca. Vamos atualizar aqui pra ver. Olha como ficou massa, galera, já ficou bem legal aqui, já pintou de branco aqui, então já dá para saber que a nossa imagem está funcionando. Agora a gente precisa da outra cor aqui que a gente vai colocar as formas, né? E depois disso já começar a produzir as nossas formas aqui dentro, tá? Então aqui eu vou duplicar essa cor aqui e eu vou chamar aqui de Shape Color. Beleza? Que vai ser a cor aqui das formas que a gente vai utilizar. Vou passar a imagem também, só que aqui eu vou passar 50, 100 e 200. Tá? Aqui a gente pode até testar, galera. Vou colocar aqui na cor de fundo aqui, só pra gente ver a cor. Ficou um azulzinho. Isso, ficou um azulzinho aqui bem legal. Então aquele azul é que a gente vai usar aqui nas nossas formas, tá, galera? Então agora já montamos aqui toda a base pra gente começar a implementar as nossas formas aqui utilizando a biblioteca GD, tá bom? Aqui, galera, a gente vai fazer depois do Image Fill, né? Então, depois que pintou o plano de fundo e antes aqui da impressão da imagem. Então, aqui a gente vai começar a construir os nossos exemplos. E o primeiro deles vai ser o exemplo mais simples, que é o quadrado, galera. Um quadrilátero aí de lados iguais, né? De 4 lados iguais. Então, para isso, eu vou colocar aqui um comentário, quadrado. E aqui, galera, a gente vai precisar definir qual é o tamanho desse quadrado, né? Então, para isso, eu vou colocar aqui uma variável chamada size, né? E vou passar aqui 200 para ela, como se fossem 200 pixels aqui, tá? Como eu tô falando de um quadrado, tanto altura quanto largura, vai ser esse número aqui, né? Vai ser do tamanho 200 aqui, tá? E para criar um quadrado aqui, galera, é muito simples. A gente pode usar a função image filled rectangle e a gente passa para ela aqui a imagem. A gente passa para ela onde o X começa e onde o Y começa também. Então aqui dentro, galera, ele começa nos pontos 0 aqui bem no cantinho, né? Então o 0 de X é aqui e 0 de Y também é nesse cantinho. Então a gente vai começar a desenhar o nosso retângulo ali, né? O nosso quadrado, no caso, ali. E aqui, galera, ele fala o seguinte: qual que é o final de X e qual é o final de Y? Né? A gente precisa passar para ele, para saber o tamanho. E nada mais é do que 200, né? 200 dos dois lados. Então 200 aqui e 200 aqui. Porque nada mais é do que o ponto inicial mais o tamanho. Ponto inicial mais o tamanho, tá? E aí, por fim, a gente passa a cor para ele, tá? Então, shape color aqui pra gente, beleza? Vou salvar e vamos atualizar aqui no navegador para ver como ficou. Olha que massa, galera, criou aqui um quadrado aqui bem no cantinho aqui, né, da nossa imagem. E agora já ficou legal, só que o legal mesmo é a gente centralizar esse cara. Para isso a gente vai fazer algumas contas aqui, tá? Então a primeira coisa é que a gente vai ter que ter uma variável para guardar o valor de X e o valor de Y também, tá? Então o valor de X aqui nada mais é do que o centro, center X, menos metade do valor. Porque se eu estou centralizado, então metade do quadrado está para cá, antes do centro, e metade do quadrado está depois do centro. Então, para isso, galera, eu tenho aqui centro de X, né? Menos metade do meu tamanho. Então, vai ser size
dividido por 2. E aqui, galera, mesmo esquema lá de cima, eu preciso arredondar, né? Então, eu vou colocar aqui para arredondar para baixo. Beleza? Então, este daqui vai ser a posição de x. Beleza? E a posição de y é basicamente a mesma coisa. Então, eu coloco aqui a posição de y. Só que agora eu troco de center x para center y. E aqui eu uso size também. Aqui continua a mesma coisa. E aqui, galera, eu vou fazer o seguinte. Esse valor de x eu vou colocar aqui. Esse valor de y eu vou colocar aqui. E agora, galera, esses dois itens aqui, a gente vai fazer o seguinte. X mais size, y mais size, tá? Vamos trocar aqui de linha, vamos colocar aqui em quebra de linha, na verdade, só para ficar um pouquinho mais fácil de ver aqui a diferença aqui dessas aplicações, tá? Então, x, y aqui. Aí agora é o tamanho, então, começando em x, aqui ele começou em 0. 0 mais 200, ele chegou aqui. Se ele tivesse em 100, por exemplo, 100 mais 200, ele terminaria em 300. Mais ou menos isso que ele vai fazer pra gente, tá? E aqui abaixo tem XY e aqui também a cor. Vamos ver se ele centralizou, galera. Deixa eu atualizar aqui. Olha que massa, galera. Centralizou aqui dentro da nossa imagem. Então, dessa forma, a gente já conseguiu centralizar. E utilizamos ali aquelas constantes, galera. Aquelas constantes que a gente criou lá em cima para definir o centro, né? E seguindo neste mesmo tipo de exemplo aqui, galera, utilizando um quadrilátero, aqui a gente também vai ter um retângulo, galera, que tem aí dois lados diferentes, né? Então, altura e largura são diferentes. Então, o que que a gente vai fazer, galera? Eu vou copiar esse exemplo do quadrado aqui, só para a gente não perder ele. Vou colar aqui embaixo. E aqui, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentar este quadrado aqui de cima, só para ele não influenciar nesse resultado aqui embaixo, tá? Então, agora a gente vai para um retângulo. E o retângulo a gente vai precisar definir altura e largura, tá? Então, para isso eu vou colocar item width e item height. Beleza? A altura eu vou deixar em 200, galera, mas a largura aqui eu vou colocar 300 pra gente, tá? E aqui a gente tem também este item de x aqui, a posição de x, também a gente vai colocar essa variável aqui. E a posição de y a gente também vai colocar essa variável aqui, tá? Então, o que que a gente tem? Imagem, ok. Posição x inicial, ok também, que é a metade da largura. Posição de y, ok também, porque é a metade da altura aqui, tá ok. E agora o tamanho a gente vai precisar passar x mais o item width e x e y mais item height. Tá? Que aqui a gente tem o tamanho da largura e da altura desse cara. Dessa forma aqui, galera, a gente já consegue colocar um retângulo aqui na nossa página centralizado, utilizando basicamente o mesmo exemplo ali anterior do quadrado, galera. Vamos atualizar aqui para ver. Olha que massa, galera, criou aqui o nosso retângulo, né? Só que ele ficou bem pertinho aqui dos tamanhos, né? Vamos colocar aqui 400 aqui de largura para a gente ver. Olha como já ficou mais legal, galera. Então agora ficou realmente um retângulo aí mais definido, né? Então agora a gente tem tamanhos diferentes, né? Se a gente quiser, por exemplo, colocar ele ao contrário, colocar aqui 400 de altura e 200 aqui de largura, a gente também consegue, ele continua funcionando, porque aqui a gente está fazendo tudo calculado, né, galera? Os únicos valores fixos são esses daqui de cima, o restante são todos calculados aqui. E vamos então para o nosso terceiro exemplo aqui, galera, e a gente vai implementar um círculo aqui utilizando a biblioteca GD. Tem uma função muito bacana que já nos dá um círculo aí dentro da imagem, e a gente precisa configurar poucas coisas para que ele possa aparecer aqui dentro da imagem, tá? Então o que que eu vou fazer, galera? Eu vou comentar esse retângulo aqui, porque a gente vai digitar todo o exemplo do círculo aqui, porque ele é um pouquinho diferente. Então vamos colocar aqui o comentário do círculo. E aqui abaixo, galera, a gente vai colocar a funçãozinha Image Filled Arc. A gente vai criar um arco aqui dentro, tá, galera? A primeira coisa que a gente vai passar é a imagem, da mesma forma que a gente passou no retângulo e no quadrado. O segundo item que a gente vai passar aqui é qual que é o centro X que a gente vai deixar esse círculo aqui. A gente já tem uma constante aqui, center X. Qual que é o centro Y, né, que esse círculo vai estar. Então, a gente também tem center Y aqui. Tá, do eixo Y. Depois, galera, a gente vai ter o tamanho, né? O tamanho aqui a gente pode colocar o mesmo tamanho tanto para altura quanto largura. A gente vai colocar 300 aqui e 300 aqui, tá? A gente pode criar uma variável também aqui em cima para definir esse tamanho, tá? Então, eu vou criar aqui size, por exemplo. Vou colocar 300 e vou pegar essa variável aqui e vou colar aqui, tá? Eu posso digitar direto, eu posso colocar o tamanho aqui. E agora, galera, a gente vai começar a trabalhar com os graus aí desse nosso arco, né? Então, qual que é o grau inicial, né? Do ângulo inicial ali vai ser 0. E também agora a gente precisa definir qual é o final, né? Se eu tenho um círculo, eu tenho 360 graus, então aqui eu vou colocar 360, tá? Para ele fazer um círculo completo para mim.
tá? Depois disso, galera, eu vou passar a cor, que aqui é o Shape Color, beleza? E agora, galera, vem uma outra opção aqui, um outro argumento que a gente precisa passar, que na verdade é uma constante da própria biblioteca GD aqui, que vai definir como esse círculo vai ser impresso, tá? Como a gente quer um círculo totalmente preenchido, a gente vai utilizar IMG ArcPy. Beleza? Tem outras constantes aqui também, tem um link aqui na documentação, na descrição do vídeo, se você quiser conhecer mais aí sobre as constantes da biblioteca GD. Só que esse carinha aqui já nos ajuda para o que a gente precisa agora, que é a impressão de um círculo, né? Um círculo ali totalmente preenchido com a cor aqui dentro da nossa imagem. Vamos salvar e vamos testar aqui no navegador, beleza? Deixa eu atualizar. Olha que massa, galera, colocamos aqui um círculo dentro aqui do nosso arquivo, a gente pode mexer no tamanho, né, colocar 200 aqui, por exemplo, ele vai ficar menor, colocar 400 aqui, ele vai ficar maior também, e aqui voltando para 300 também, né, então ele já fica aqui com o tamanho inicial que a gente tinha feito, e dessa forma aqui a gente imprimiu um círculo aqui dentro da nossa imagem de uma maneira bem simples, né, até mais simples aqui que o retângulo e o quadrado ali, a gente não precisou fazer tantas contas ali, né, deu para trazer diretamente aqui dentro dessa mesma função. E a partir de agora, galera, a gente vai começar a complicar um pouquinho mais as coisas aqui. A gente vai imprimir formas um pouco mais complexas aqui. Não formas complexas de visualização, mas formas complexas ali pelos cálculos que a gente vai ter que fazer, principalmente para os alinhamentos, para os pontos ali onde cada um vai estar. E a primeira dessas formas aí um pouco mais complexas vai ser o triângulo, galera. Então, para isso, eu vou comentar esse nosso círculo aqui, esse nosso exemplo do círculo. Eu vou colocar aqui algumas quebras de linha, só para a gente distanciar um pouquinho dessa finalização aqui, tá? E aqui, galera, eu vou colocar então o exemplo do triângulo aqui, beleza? E para isso, galera, a gente vai ter que definir algumas variáveis aqui pra gente, tá? Primeira delas, item width, a nossa largura aqui, tá? Eu vou colocar como 300 aqui também, tá? Item height, eu vou colocar como 300 também, tá? Que eu quero um triângulo com mesma altura e largura, tá? E aqui, galera, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que achar qual é o ponto do x e y do primeiro ponto do triângulo lá da parte de cima, do topo dele. Por quê? Porque a partir desse topo a gente vai definir os dois pontos da base desse triângulo, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar aqui top x, que vai receber center x, tá? Porque ele vai ficar bem centralizado no eixo x, aqui na horizontal ele vai ficar centralizado. Agora, o eixo y, a gente vai ter que fazer aquela mesma conta lá do quadrado, né? Pra gente descobrir qual que é o centro dele ali, de acordo com o tamanho. Então eu vou colocar aqui top y, que vai receber center y, menos, né? Menos aqui, arredondamento do floor. Eu vou colocar item height dividido por 2. Porque aí metade do triângulo tem que estar acima do meio e metade do triângulo tem que estar abaixo desse meio. Tá? Então aqui a gente já conseguiu descobrir qual é o eixo XY aqui do ponto de cima, né, do topo ali desse triângulo, e agora a gente vai começar a imprimir essa nossa forma. Para isso, galera, a gente vai usar uma outra função agora, que é a Image Filled Polygon. Beleza? Nela, galera, a gente vai passar a imagem. Aqui, como segundo argumento, a gente vai passar um array de posições. E como terceiro argumento, a gente vai passar a quantidade de pontos que a gente vai ter. Eu tenho 3 pontos, então tem um triângulo, 3 pontos ali para a gente definir. E por fim, a gente passa a cor aqui, que vai ser o Shape Color. Beleza? Então, Shape Color aqui, tá? E aqui dentro desses pontos, galera, a gente vai definir o ponto do topo ali, né? O top X ali e o top Y. E depois a gente vai definir os dois da base, tá? Galera, ele vai fazer o seguinte dentro desse array aqui. Se eu tiver um ponto só, eu vou ter 2 itens aqui dentro, x e y. Se eu tiver 2 pontos, eu vou ter 4 itens. Se eu tiver 3 pontos, eu tenho 6 itens. Sendo que o primeiro vai ser x, o segundo vai ser y, o terceiro x, o quarto y, e assim por diante. Dessa forma, então, eu preciso definir top x e top y como primeiro ponto aqui. E agora, seguindo aqui no meu array, só vou quebrar de linha só para ficar mais visível aqui a diferença entre eles, tá? Mas pode colocar tudo na mesma linha também. Agora, galera, a gente vai descobrir qual é o ponto da base que a gente vai trabalhar. E para isso, então, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou ter que descobrir qual é a posição dessas bases. Mas eu já tenho uma informação muito importante. Se x aqui, ele tá no centro aqui desse cara, e é o meu ponto de centro aqui, e eu sei que metade do triângulo tá à esquerda, metade do triângulo tá à direita, basta eu dividir esse tamanho aqui por 2, e aí eu consigo descobrir qual é a posição correta de cada uma dessas bases. Como eu vou ter que fazer essa conta 2 vezes, então eu vou criar uma variável aqui e eu vou colocar o nome dela de item middle x, tá? Para ficar aí no eixo x, que nada mais é do que arredondamento aqui, né?
item width dividido por 2. Tá? Então, nesse caso aqui vai ser 150, mas se a gente mudar esse valor, também ele vai mudando aqui, tá? Então, item middle x vai ser o meio aqui, e a gente vai colocar top x menos esse cara. Então, se eu estou aqui no centro, menos metade, venho para cá. Se eu estou aqui no centro, mais metade, eu vou para o outro lado. Então, já dá para a gente descobrir até os dois lados aqui. Então, o eixo x aqui a gente já descobriu, e agora basta a gente descobrir o y, que nada mais é do que top y mais o próprio tamanho. Porque aqui eu já subi metade do valor. Então, se eu colocar aqui mais o mesmo tamanho, eu já consigo ali aplicar esse cara. Então, galera, eu vou fazer o seguinte. Top x aqui já está certo. E eu vou colocar top y mais item height. Beleza? Então, tenho aqui este tamanho aqui. Agora, o terceiro ponto aqui, galera. Eu vou até copiar essa mesma instrução aqui. Porque a gente vai usar basicamente a mesma coisa. Só que ao invés de menos aqui vai ser mais. Então aí eu já consigo colocar o terceiro ponto aqui. E o tamanho aqui de y é a mesma coisa. Vamos atualizar agora para ver o que essa conta maluca aqui fez no nosso projeto, né? Deixa eu atualizar aqui. Olha que massa, galera. Conseguimos aqui. Então aqui tem top xy. Aqui tem top y mais o tamanho para descer. E a gente tem também menos metade para vir para cá e mais metade para ir para lá. Tá? Então essa conta maluca aqui formou o nosso triângulo aqui, né? Nosso polígono aqui de 3 lados, né? De 3 pontos aqui dentro do nosso projeto. E seguindo no exemplo de polígonos complexos aqui, galera, vamos desenhar agora um trapézio, galera. Então deixa eu comentar esse triângulo aqui. A gente vai ter que colocar todos os dados aqui novamente, né? Porque o trapézio ele precisa de outras informações, então vamos comentar tudo e escrever aqui do zero, tá? Então aqui temos um trapézio, tá? Para o trapézio, galera, a gente vai criar algumas variáveis também, tá? A primeira delas vai ser o item top width, né? Porque a gente vai ter aqui um topo, aqui um tamanho de topo diferente, né, do tamanho da base, né? Então o item top width vai ser de 300 pixels. Item base width, que vai ser a base desse cara, eu vou colocar com 400 pixels, tá? Então eu tenho 100 pixels de diferença, vai ficar 50 para cada lado. E também vou colocar aqui a altura, tá? Então item height, vou colocar 150 pixels aqui pra gente. Tá bom? Então já tenho aqui esses 3 números aqui que vão nos guiar aqui para desenhar esse nosso trapézio, tá? Então, galera, a primeira coisa que a gente vai ter que descobrir é onde que está o topo aqui de x, a primeira parte do nosso item ali de cima, né, do nosso topo do trapézio, a parte x. Beleza? Depois disso, a gente vai ter que descobrir onde está a base e, por fim, onde está o y da base, porque é a partir daí que tudo vai se encaixando, tá? Então, vamos colocar aqui o top x pra gente. Então, né, o eixo x aqui pra gente. A gente vai colocar, então, center x, a gente vai ter aquela mesma constante que a gente estava utilizando, menos aqui o tamanho ali do topo, então, item top width dividido por 2. Tá? E a gente vai arredondar também, então vamos colocar aqui floor, beleza? Da mesma forma que a gente descobriu o centro dos outros, tá? Então, aqui a gente descobriu aqui qual é a posição de x, tá? Depois a gente vai ter aqui também, galera, qual é a base. Então, eu vou colocar aqui base x, beleza? Copiei ali. Center x também, só que agora a gente vai colocar item base width. Até escrevi errado aqui, galera. Faltou um D aqui. Beleza? Então agora tá certinho. Beleza, galera. Agora já temos aqui o eixo x aqui da base e do topo, né, dos dois. E agora vamos pro y, né, galera? Deixa eu copiar esse cara aqui também. Agora vai ser o base y. Por que o base y? Porque vai ser o primeiro ponto que a gente vai trabalhar e a partir dele a gente vai ligando os próximos, tá? Então base y a gente vai ter center y. E aqui, galera, a gente não vai ter menos, a gente vai ter mais, tá? Então, mais. E aqui a divisão é pelo item height, beleza? Então, o item height dividido por 2, a gente vai ter o ponto da base de y aqui, beleza? E aqui, galera, aqui abaixo a gente já vai colocar essa nossa função. Então, image filled polygon. E a gente vai colocar aqui img, primeiro item aqui. Depois a gente vai passar o nosso array aqui de pontos, né? O array de posições aqui. Na sequência, quantos pontos a gente vai ter? Que vão ser 4 aqui, tá? E por fim aqui, qual é a cor que a gente vai usar? Que vai ser o shape color. Beleza? Aqui dentro, galera, a gente vai passar os 4 pontos. Então, vamos começar aqui pela base, né? Então, vamos colocar aqui base x e base y. Beleza? Então, vamos começar aqui pela base dele e agora a gente vai começar a desenhar esse nosso trapézio, né? Então, para isso, galera, eu coloquei a base aqui. Depois, galera, eu vou para o topo, tá? Então, para isso, eu vou colocar top x. E aí, galera, o nosso eixo y agora vai ser o seguinte. Base y
menos o próprio tamanho. Porque se eu estou aqui abaixo, ó, eu até somei aqui, eu estou abaixo do meio ali, então eu preciso tirar o próprio tamanho para subir. A mesma coisa do triângulo, só que é o contrário ali do que a gente fez, tá bom? Então, item height aqui, tá? Vou até colocar entre parênteses aqui para ficar melhor. Beleza? Depois disso, galera, a gente vai continuar no topo ali, né? Então, no topo que a gente tá. Então, vou continuar no eixo X ali do topo. Só que agora eu vou somar, galera, com o meu tamanho ali do top. Então, item top width. Por quê? Eu estava aqui em cima e eu preciso seguir aqui na horizontal. Então, aqui vai ser o tamanho de X aqui, tá? Da largura do topo. Depois, galera, eu preciso do meu eixo Y, que é o mesmo daqui de cima. Porque eu ainda estou ali na parte de cima, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui essa minha lateral aqui, acho que vai ficar melhor. Então vamos recapitular aqui, base de X e base de Y, tá aqui. A gente sobe por topo. Depois no terceiro ponto a gente segue horizontalmente na mesma linha aqui de Y, né? Só que segue horizontalmente para cá. E agora a gente vai ter que descer novamente aqui para a nossa base, tá? Então a base vai ser o seguinte, agora vai ser base X mais o nosso tamanho da base, para a gente seguir também horizontalmente aqui. Tá, então eu vou colocar até entre parênteses aqui. E aí a parte de Y nada mais é do que a própria base Y. Então aqui a gente vai ter esse quarto ponto aqui. Essa é mais uma conta bem maluca aqui que a gente fez. Tá? A gente conseguiu fazer os 4 pontos aqui e vamos atualizar aqui para ver como que ficou essa nossa forma. Olha que massa, galera. Colocamos aqui o nosso trapézio aqui nessa nossa imagem. Então aqui foi o primeiro ponto, base XY. A gente subiu para o top X e para o base Y menos o tamanho, tá? Aqui ele subiu menos o tamanho. Depois a gente continuou nesse mesmo nível aqui de Y. E a gente foi até o X aqui, que na verdade é o top X mais o próprio tamanho da parte de cima. Depois a gente desceu para a base aqui de Y, ó, base Y aqui, e colocamos aqui a base de X mais o próprio tamanho da base. E por isso que a gente conseguiu chegar nesse item aqui. Se a gente colocar aqui para aumentar esse tamanho da base aqui como 500, por exemplo, olha como ele fica. Ele vai esticando aqui, galera, e o nosso trapézio vai sendo montado aqui de acordo com essas nossas posições aqui. A conta parece um pouco maluca, mas a nossa forma aqui fica bem legal implementada e ela fica dinâmica, né? A gente consegue definir aqui os valores para ela de acordo aqui com o que a gente precisa e ele vai sendo montado aqui dinamicamente no nosso projeto. E com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje, onde aprendemos aí a implementar formas geométricas aí utilizando a biblioteca GD do PHP. A gente viu várias contas malucas aqui com os pontos aí das imagens, mas é totalmente possível utilizar essas contas malucas aí para fazer desenhos utilizando a biblioteca GD e não somente aí fazer formas geométricas, mas fazer imagens bem legais utilizando aí PHP. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like no vídeo e um comentário falando o que achou desse conteúdo. Galera, tem um montão de novidades vindo por aí e uma delas é que logo logo sai a loja do WDev com produtos personalizados feitos com carinho pra vocês. Então segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade do canal, porque eu tenho certeza que você não quer ficar de fora da promoção de lançamento da loja. E claro, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.